Bom dia, mais um 7h37 para você. Começando aí com Insight Marketing, Vendas, Liderança. E se você gosta ou não de café, temos que admitir que a Starbucks ela é um case de sucesso de gestão e de marketing, de vendas, liderança, influência para todos que querem prosperar, se tornar players, grandes marcas. Não só porque ela nasceu pequenininha e se tornou o que é, como ela realmente aplica no seu conceito, seu dia a dia, toda essa cultura de gestão e de branding que a gente tanto defende aqui. E que pode ser desenvolvida como diferencial competitivo tanto para pequenos negócios, micro, médios, grandes, enfim. E aí ontem a gente estava falando sobre as vantagens competitivas, o VRIO, o famoso VRIO, já fizemos outras transmissões sobre isso, que é uma ferramenta poderosa nesse sentido, e a Starbucks então vem para nos dar hoje um case e a gente fechar essa pauta, visto que muitas pessoas perguntaram, tá, Aline, mas ainda assim na prática eu não consigo aplicar a metodologia VRIO, como é que a gente faz? Deixa eu te contar na prática como é que a Starbucks faz para você se inspirar e entender esses conceitos. Nós falamos ontem que ter vantagem significa ser valioso também, né? São 4 pilares importantes. O primeiro deles é a valiosidade. O que é a valiosidade? As pessoas pagarem por aquilo que você apresenta, você ter uma importância, fazer uma diferença diante do mercado. Então, por exemplo, Starbucks tem Wi-Fi, acesso de internet Wi-Fi gratuita, mas hoje em dia isso todo mundo tem. É uma vantagem competitiva porque ela é valiosa por isso? É. Agora, só isso garante isso é algo que ninguém imita? Não. Isso é algo raro? Não. Isso é um objetivo de resultado? Não. Então o que acontece, né? Isso é uma vantagem competitiva, mas não perdura a empresa a longo prazo. Logo, ela tem uma desvantagem competitiva, ela segue uma desvantagem competitiva tendo só esse item como diferencial de valor, né, de vantagem. Ela tem que ter mais. Outras coisas, outros exemplos de vantagem competitiva que ela tem que ter no sentido de ter valor é importante, por exemplo, o jeito humanizado, né, de gestão das equipes, da liderança. Isso é uma vantagem competitiva. Isso torna ela uma marca de valor? Torna ela uma marca de valor. Ela ter capital aí aberto diante de outras empresas torna ela uma marca de valor, né? Ela se torna valiosa para múltiplos mercados por isso, né? Então, ela ter chamam de coffee house setup, ter uma estrutura, né, de casa de cafés focada nesse nicho, nessa temática, é uma vantagem? Porque ela se torna valiosa por isso, se torna. Agora, no momento que eu considero que ela tem essa casa, essa estrutura que é temática, ela não só é valiosa, como ela começa a ser rara, porque poucas marcas têm. Bom dia, Sandra. Poucas marcas têm isso. Logo, ela começa a crescer na escalabilidade que a gente chama de VRIO, de vantagens competitivas. Então, ela não mais só tem uma vantagem competitiva, mas ameaçada pelo meio, mas também ela busca uma igualdade competitiva junto com seus maiores concorrentes. Então ela já começa a entrar na esfera de competitividade com os grandes players, no momento que ela começa a galgar em outros patamares, vamos dizer assim, nessa questão de influência mercadológica, liderança mercadológica. O que mais que faz ela ter valiosidade ao mesmo tempo ser rara, né? A compensação com os funcionários no sentido de atendimento, de experiência, de reconhecimento. Então, eles têm um programa ali específico para o time de atendimento que torna ela rara dentro do segmento. Porque outros segmentos não só não tem essa questão da coffee house, mas também não tem incongruente a isso essa questão da expertise no tratamento ali dos funcionários, na questão da qualidade, da gestão da qualidade de atendimento. Isso garante com que toda a rede de franquia Starbucks seja padronizada e tenha essa excelência na prática? Não é uma garantia, nunca é. Mas existem esses processos na sede, na base, na raiz da marca e da cultura da marca, e existe essa metodologia dentro da cultura organizacional da marca que o mercado, o público por si só, ele sente. Que mais, né? Ela tem uma imagem corporativa responsável diante do mercado. Isso torna ela valiosa e rara.
Começa a tornar ela rara, não que não existe outras, não que não existem outras marcas que trabalham nesse contexto, mas ela, por trabalhar, já torna ela rara. Não é única ainda, mas é rara, né? Que mais? Building Power, ela tem um poder de construção dentro da sua rede, talvez por esse método de modelo de expansão via franquias, ela cresce muito rápido no mercado, e isso é uma baita de uma vantagem, isso é uma realidade, e isso já começa a tornar ela em nível de única. Ela começa, através desses elementos, já começar a não poder ser imitável. Então perceba que casa de café pode ser qualquer um tenha. Eu posso abrir, eu posso ter uma especialização nisso, eu posso ter bons fornecedores, ou eu posso ser um produtor, eu posso ter uma fábrica de café e comercializar, abrir uma loja nessa temática do aconchego do café, enfim, eu posso treinar funcionários para ter a experiência do bom atendimento, mas onde eu começo a trabalhar a questão da modelagem de expansão, da construção, da responsabilidade social, do meu brand muito enraizado com a cultura organizacional, junto a tudo isso já começa a ficar não só raro, não só valioso, mas também difícil de imitar. Esse ser difícil de imitar já coloca a empresa em outro patamar. Como a gente falou ontem, quando eu sou difícil de imitar, quando ninguém consegue imitar, eu começo a ter uma vantagem competitiva que não pode ser utilizada para os outros players. Então, a ameaça, ela é muito difícil de acontecer. Eu não só estou na competitividade, como eu não sou igual, então eu já estou na vantagem de fato competitiva diante do mercado, uma vantagem muito grande, né? E aí começa aqui a reflexão forte sobre se uma empresa especializada em café consegue chegar nesses resultados. Qualquer empresa consegue, qualquer segmento consegue, né? Não existe desmerecimento nem mérito para nenhum segmento. Existe criatividade, existe gestão, existe um olhar estratégico, existe esse penso aqui mercadológico que faz com que as empresas realmente prosperem e que fazem com que os seus CEOs ou seus administradores, seus gestores, não só entendam que fazer gestão e crescimento é muito mais do que o operacional, é muito mais do que correr atrás do incêndio, mas é aquele momento estratégico necessário para toda a organização, para que não passe os anos e eu consiga sair, né, dessa esfera de ficar correndo atrás da roda o tempo inteiro, bater metas de vendas o tempo inteiro, porque na verdade empreender é muito mais do que isso. Empreender é muito mais do que bater metas, mas também é realizar sonhos dos meus clientes internos, dos meus clientes externos e dos meus próprios, no sentido de proposta de valor, no sentido de propósito social, né? E isso é sobre prosperidade, isso é sobre transbordo, isso é sobre servir, e é isso que de fato faz as empresas embasarem e se consolidarem no mercado, e isso a gente fala sempre aqui. Mas que outros diferenciais competitivos, né? Então, assim, o número de coffee house que eles têm em decorrência e consequência desse poder construtivo deles é muito gigante. Isso também acaba tornando a empresa única, rara e não capaz de ser imitável, né? Então hoje, independente, em qualquer lugar do mundo, é uma empresa que nasceu em Massachusetts, se eu não me engano, e você entra aqui no shopping de Canoas, no Rio Grande do Sul, e tem ali, né, uma base da Starbucks. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir imitar, dificilmente a gente vai conseguir tirar a raridade e dificilmente a gente vai tirar o valor dessa empresa no cenário competitivo, né? Logo, se eu sou um aspirador à concorrência da Starbucks, eu tenho que ter em mente esses conceitos e criar outros diferenciais competitivos, ou então saber que ali que eu vou estar dividindo o mercado, fatia, com essa potência e tá tudo bem, vou modelar ela, é dessa qualidade para cima que esse nicho me exige, e tá tudo certo, e que bom que a gente tem esse nível de qualidade para cima para nos estimular, né? Afinal de contas, existe mercado para todos, o sol brilha para todos, e cada um com seu jeitinho, com seu diferencial, faz a sua identidade única e é capaz aí de expandir e galgar bons resultados e bons sucessos mercadológicos. Agora, para finalizar aqui a reflexão sobre a qualidade de vantagem competitiva, ontem nós explicamos bem sobre a questão dos objetivos e resultados. Empresas que não têm processo, não têm gestão, que não têm resultado, elas também perdem força e vantagem competitiva, né? Porque aí ela está operando na sorte, na ilusão e na filosofia. Na filosofia de ser uma empresa empreendedora, na filosofia de empregar, na filosofia de ser. Só que para ser eu preciso ter o meu processo consolidado, porque senão é sorte.
né? E a gente não pode, nenhum empresário, ele pode viver da sorte ou depender da sorte. Os empresários, eles têm que depender de estratégias, eles podem até ter riscos calculados com base em dados de gestão e estratégia, né? Essa é a premissa dos negócios que dão certo. Mas como é que eu vou olhar para isso no sentido de ter uma vantagem competitiva duradoura? Porque quando eu preencho esse requisito dos resultados e objetivos claros, eu então tenho uma vantagem, e tenho tudo junto, quando eu tenho todos esses elementos, né? Eu sou valioso, eu tenho raridade, então, logo, eu entendo quais são meus diferenciais competitivos, e com isso eu consigo entender aí onde eu não posso, quais são as minhas metodologias, minha essência que ninguém imita. Quando eu tenho tudo junto, eu junto tudo isso e ainda agrego a questão da gestão dos processos, da administração, da qualidade, da gestão da qualidade, do engajamento das equipes, por isso a gente fala tanto também em endomarketing, né? Em cultura organizacional, para engajar as equipes e conectar, fazer rapport com o mercado que nos compra em todos os níveis, todas as esferas. Quando eu junto tudo isso, eu tenho uma empresa sólida a longo prazo no mercado. Isso é fato. E é isso que faz com que as empresas grandes que a gente conhece, as marcas grandes que a gente conhece, se tornam a marca que é hoje, se tornaram a marca que é hoje, com base nesses elementos que a gente está citando ontem e hoje. Então, agora, como é que eu faço? Que elementos a Starbucks utilizou, né? Do ponto de vista bem prático, porque hoje o tema é estudos de caso na prática, para você ter insights e aplicar no seu negócio. O que tornou ela, o que simplifica ela, que situações, que ações ela desenvolveu para cumprir todos esses quadrantes, né? A inovação, os projetos de inovação, tá? Ela tem um valor, um princípio de inovação muito grande que não está só desenhado no papel, mas é vivenciado. Inovação no sentido de relacionamento com fornecedores, inovação em relação a relacionamento com o mercado, inovação em relação a assistências sociais, inovação em relação a estratégias rápidas de abordagem de tendências, mudança de rota, em todas as esferas administrativas, né? Isso é penso, isso é estratégia, isso é processo, isso é o mínimo da matriz lá, fofa ou SWOT que a gente observa. E esse conceito inovador dentro de uma cafeteria, ela torna a Starbucks rara, valiosa, com vantagem competitiva no sentido de não poder ser imitada, né? Única dentro de objetivos e resultados, cumprindo a sua missão, a sua visão, os seus valores. E aqui fica muito claro a importância de ter missão, visão, valores. A missão, visão, valores, ela cumpre o objetivo, ela é estrada, ela é o que embasa a realização dos objetivos de uma empresa. Aí eu vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro, isso não é objetivo, isso é consequência, né? A gente sabe disso. Esse objetivo, ele não faz você enfrentar desafios e cumprir propósitos no sentido de não se frustrar, no sentido de, né, passar aquela energia de responsabilidade social, enfim, que o mercado tanto gosta, tanto nos compra. Logo, isso torna a Starbucks muito competitiva, mas não só isso, existe um relacionamento com toda a indústria, toda a produtividade, que também tem a ver com gestão e objetivos, toda a indústria, toda a cadeia de cafés que envolve a Starbucks, os produtores, né, a pessoa, né, tudo que envolve a produção de ponta a ponta, o relacionamento da Starbucks em relação a isso é muito forte. E isso também faz parte dos objetivos, dos resultados, isso também cumpre todas as normas do VRIO, né? Valiosidade, raridade, não poder ser imitado, então o aroma é único, o sabor é único. Essas questões, elas são super importantes porque tornam aí a marca super forte a longo prazo. Que mais, né? A experiência personalizada, então eles vão lá, tem um processo de atendimento, a experiência com o cliente, colocar o nomezinho do cliente no copo, né? Isso cumpre todas as esferas também. O que mais que a gente pode citar? A visão e os valores corporativos, tá? A visão e os valores corporativos cumprem também todas as esferas, porque eles comunicam isso em todos os lugares, né? Logo, as pessoas se conectam com a marca a partir daquilo que elas se identificam. Sempre é assim, né? Então, pessoas não compram, ontem ainda estava falando com uma cliente, pessoas não compram técnica, pessoas não compram objetos, produtos, pessoas compram por necessidade produtos e técnica a preço baixo. Mas, fora a necessidade, as pessoas compram sonhos. E clientes que compram por necessidade, por preço, vão por preço.
preço e não ficam, né? Não ficam pelos seus valores, pelos seus princípios. Então a gente precisa entender esse contexto para ter consciência sobre aonde está o nosso pulo do gato de performance e de valiosidade, no sentido de ficar no mercado mesmo a longo prazo. E essa é a dor mais comum entre as empresas que eu atendo, mais comum. Ontem eu estava numa consultoria, numa empresa pequena, que estava sentindo isso, pequena, de bairro, né? Eu estou perdendo fatia para o fulano, ciclano, beltrano, porque o meu cliente, ele não reconhece o meu valor mercadológico. Tem produtos de qualidade, não quer pagar. Por todas essas questões, o cliente está vindo para o preço, vem para o preço, vai embora para o preço, né? Então, criar uma estrutura de valor agregado, de respeito, de posicionamento é o que mantém a empresa a longo prazo, porque do contrário, a empresa vai vir à falência num período aí próximo, curto, médio, tá? Em poucos anos. Isso é fato. Então, chega um momento que a gente precisa dessa virada de gestão. E o último item aqui que eu quero citar nesse case é Starbucks, de cumprir toda a grade do Vril, ou seja, ter valor, ser único, ser raro, ter objetivo, estratégia de gestão, é a questão do próprio branding, né? Ela tá sempre renovando o branding dela, ela se preocupa muito com branding. E branding é a gestão da marca, só que de uma forma blindada, intencional e estratégica. Ou seja, os meus relacionamentos com todos os mercados, com toda a jornada de atendimento ao cliente é pensado todos os dias. É revisado todos os dias, no sentido de nunca perder esse valor de marca. Eu tenho valor de responsabilidade social, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, qual vai ser a próxima campanha em relação a isso. Eu tenho a cultura de me relacionar com toda a cadeia produtiva, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo isso. Então, são muitas esteiras de relacionamento sendo pensada com o cliente externo e interno, focada, com foco, com intenção no que são os valores corporativos. Se eu tenho responsabilidade social, eu tenho que ter essa trilha de relacionamento, de responsabilidade social. Qual é a próxima campanha, por exemplo? Então, eu tenho que estar sempre conectando, alinhando a minha missão corporativa a todos os treinamentos internos. Os treinamentos são muito fortes, isso é comunicação com o mercado, isso é gestão de marca, isso é branding, com a minha imagem, né? Com as minhas ações futuras, e isso também vai mexer lá nos investidores, no sentido de segurança, no sentido de confiabilidade, né? E quem não tem ali, mas eu não sou uma grande empresa, eu não sou investidor, tá? Mas esse conceito vem desde sempre da empresa, ela se tornou que é grande por causa desses conceitos. E o seu cliente, ele é um investidor seu, quando você consegue evangelizar, quando você consegue encantar ele, isso faz parte de toda a estratégia de relacionamento, de toda a jornada de relacionamento. Eu pensar essas trilhas de contato, de ponto de contato com o cliente em todos os estágios, onde o topo de funil, onde o cliente me conhece, meio de funil, onde ele recebe dicas, curiosidades, eu me relaciono com ele, eu educo meu mercado até ele ficar pronto para minha compra, e depois da compra, ativação da experiência e logo em seguida o encantamento no pós-venda. Tudo isso é extremamente relevante e a marca cuida dessas trilhas de relacionamento em todos esses estágios, tá? E aí ela cumpre toda essa jornada também com maestria, olhando não só para questões práticas, no sentido de estrutura, de física, né? Mas também de atendimento, de loja, enfim, mas também de processos, resultados, objetivos e gestão, tá? Dito tudo isso, eu quero te inspirar, a gente trouxe esse case porque esse case é um estudo de caso em todos os livros acadêmicos de marketing e gestão, né, entre outros. Se você agregar, eu citei aqui no meio dessa live a ferramenta fofa, o SWOT, que a gente já tem vários vídeos aqui sobre ela. Se você agrega a técnica Vril, tá? Que é essa aqui que a gente tá falando ontem e hoje, eu já tenho outras transmissões sobre elas aí na playlist. Se eu agrego a técnica Vril com a análise SWOT, você tem análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças na prática de uma forma muito combinada, explosiva, no sentido de vantagem competitiva e concorrência, tá? Então, combinar esses dois modelos, você consegue obter uma visão detalhada aí dos fatores internos e externos que podem afetar essa capacidade da sua empresa de crescer. Por quê? Porque o desafio do Vril é você identificar, você não se achar um patinho feio e identificar quais são os seus diferenciais mercadológicos e cria, você tem. Por isso que e se você não tem, você cria. Por isso que eu trouxe aqui o case da Starbucks. Em que momento passou pela cabeça que ter o Wi-Fi pode ser uma vantagem? Pode ser, é algo valioso, né? Em que momento? Então pega da concorrência o que eles estão fazendo e agrega a sua cerejinha aí nesse seu processo mercadológico empreendedor que você vai fazer sucesso. Em que momento você pensou que ter o Wi-Fi é algo vantajoso? Né? Agora, se você não comunica, ninguém conhece, também não serve de nada, né?
mas você está perdendo a oportunidade. Então, comunica suas vantagens, lista através dessa ferramenta SWOT ou FOFA, né? Traduzindo para o português, FOFA, você identifica aí seus diferenciais, começa a comunicar isso, começa a trabalhar em cima disso e aos poucos vai transformando esses diferenciais em algo maior, até você se tornar dentro do contexto, dentro do conjunto, uma marca sólida no sentido de valiosidade, raridade, não poder ser imitável e também ter objetivos, processo de gestão dentro daquilo que é a sua proposta de cultura organizacional, certo? Tenha um excepcional dia, faça uma excelente quinta-feira, amanhã a gente volta com mais 7h37, aqui para você com insight de marketing, vendas e liderança. Fica as caixinhas de perguntas sempre, de vez em quando eu coloco, quando não coloco, manda inbox a tua dúvida, porque a gente está sempre respondendo aqui o que chega e o que a gente experimenta no nosso dia a dia. Até amanhã!